Fala rapaziada, eu sou o Henrique e estamos começando mais um episódio do PelotaCast para analisar o que de melhor aconteceu nessa última semana do mundo da bola. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pelo atraso em subir esse episódio, mas a gente estava aguardando a definição das semifinais da Libertadores e acredito eu que tenha valido a pena, né? Mas antes de fazer a pergunta, eu tenho que apresentar os meus colegas, né? No programa de hoje a gente está com o meu amigo gremista, que ancorou de forma brilhante mais um programa, o Alexandre. E aí, Alexandre, beleza? E aí, Henrique, e aí, Portinho, e aí, Guilherme, um abraço a todos os nossos ouvintes. Ancorei sentindo saudades, né, do nosso âncora tradicional. Não, mandou muito sempre bem. Sempre bom ter a tua sempre. companhia aqui, sempre bom ter a tua ancoragem. E é isso aí, vamos fazer que o time tá completo hoje. Boa. E pelo lado vermelho, a gente tá com o Portinho e o Gui. E aí, gurizada, beleza? Fala Henrique, fala Guilherme, fala Alexandre. Estamos aí, né? Depois dessa rodada de semifinal da Libertadores fervorosa, digamos assim. Mas estamos aí motivados nessa quarta-feira, né? O dia do sofá e hoje o dia do PelotaCast. E aí, gurizada, e aí, pelotacasteiros de todo mundo, e aí, meus amigos Henrique, Alexandre, Portinho. Tem muita coisa para falar hoje. Os jogos que aconteceram, principalmente no meio de semana aí, foram bem movimentados e vamos lá que tem assunto hoje. Boa. Então, gurizada, antes da gente começar a falar da Libertadores, como um bom programa que somos, a gente tem que segurar a audiência, né? Então vamos deixar um pouquinho a Libertadores mais pra frente. Vamos começar aqui na aldeia, né? Então vamos começar pela vitória do Inter contra o Goiás, 1-0, gol do Praxedes no Beira-Rio. Queria saber o que meus amigos acharam aí, mais uma vitória do Inter, 5 vitórias seguidas, e o Inter crescendo na hora certa na reta final do Brasileiro. O que vocês acharam? Bom, foi o que acontece com o time do Inter nesse Campeonato Brasileiro talvez seja o grande plot twist, né, do certame, porque todo mundo cultuava aquele time do Inter, do Kudê, e eu mesmo acredito que o Guilherme, né, foi um time do Inter em que realmente jogava bonito, né, tinha bons resultados também, foi líder da competição por várias rodadas, né, e isso a gente não pode virar as costas, porque são fatos, não são opiniões, mas acredito que o Inter agora vive a melhor fase dele na competição, né, por incrível que pareça, conseguiu uma vitória apertada contra o Goiás, como a gente vem tendo perante alguns adversários, né? O time do Inter virou um time muito pragmático, ao contrário do início do campeonato, ao contrário do time do Tchatcho, mas ali, até pegando os números, conseguiu a maior sequência vitoriosa do campeonato, né? 5 vitórias seguidas, um pulo de 15 pontos num tirão na tabela, e sendo bem sincero, não me importa mais a atuação, não me importa mais quem fez o gol, não me importa mais se é no Beira-Rio, se é em Santa Catarina, Curitiba, Amapá, Paraguai. O que importa é que o Inter está 3 pontos atrás do São Paulo e estão deixando a gente sonhar. Mas, falando rapidamente do jogo de domingo, a gente sentiu muita falta, né, do Edenilson, que é um dos principais jogadores do time, né? Tivemos alguns destaques ali na zaga, né? Sempre a zaga aqui, né? Foi a terrível notícia para a torcida colorada hoje, que o Rodrigo Moledo está fora da temporada, que tinha sido um dos grandes acertos do time do Abel Braga, tinha feito o próprio Vitor Cuesta jogar muito bem, subir de produção, até os próprios laterais também, tinha dado uma consistência muito aparente, né? Muito consistente mesmo, perdão da redundância, né? Deu a consistência ali pro time do Inter na parte de trás, e a gente perde essa peça, e isso sim, em contraponto às 5 vitórias que eu tinha falado no início da frase do Inter, é a melhor fase do Inter no campeonato, e isso pode atrapalhar o Inter na reta final do Campeonato Nacional. Tem também a baixa do Thiago Galhardo, que aí talvez seja os deuses do futebol falando pelo Internacional, porque
Não, eu fui um Deixa defensor. o homem jogar, rapaz. Eu fui um defensor ferreiro do Thiago Galhardo em vários programas aqui no PelotaCast. Acho que a audiência aí tá aí pra testemunhar a meu favor. Mas tá aí, a chance do Roberto tá aí, né? Não temos problemas. Então é isso. O Inter não jogou bem, né? Foi mais uma vez um futebol pragmático. No domingo foi um terror, aqueles acréscimos no final da partida, mas incrivelmente estamos somente a 3 pontos atrás do São Paulo e agora sim, tudo se abre pro Internacional e cara, eu tô iludido, admito. Tô vendo, tu deve estar tremendo só de falar isso aí. E aí, Gui? Foi uma vitória no pragmatismo, assina embaixo com tudo que o Portinho falou. Foi uma vitória de time que quer brigar por alguma coisa, né? Mesmo sem jogar bem, tem que ir lá e tem que ganhar, principalmente jogos em casa e principalmente contra times que estão no pelotão de baixo da tabela, que são equipes que o Inter normalmente, historicamente, né, tem dificuldades e acaba entregando pontinhos importantes para esses times aí. O Inter não, como o Porto falou, não teve uma grande atuação, deu para o gasto, mas é isso, é importante a segurança defensiva que o time tem demonstrado, o time tem se portado bem, mesmo com peças que defensivamente antes não estavam rendendo, né, como o Rodinei e o Moisés, não estão comprometendo tanto agora. Isso se deve ao esquema do... Essa é a tua forma de elogiar eles. É que assim, a gente não quer, né, deixar eles se acharem, né? Então a gente elogia xingando. Entendi. Elogia xingando. Aí, o Abel, ele botou o Dourado, ele botou o Moledo, que... querendo ou não, eles dão uma consistência defensiva maior do que os jogadores que vinham atuando, né? Então, eu ainda tenho minhas dúvidas se o Heitor não é uma melhor opção que o Rodinei, mas, enfim, o Rodinei não está comprometendo nos últimos jogos, então não dá para criticar o Abel por causa disso. O Inter sentiu, sim, muita falta do Edenilson. O Patrick não teve um jogo tão bom ali, ele teve uma média ali, é uma média minha, né, que eu inventei agora, mas ele deve ter tido tipo 0% de vitória pessoal ali contra o zagueiro do Goiás. Então ele teve abaixo também do esperado, isso também contribui com o desempenho abaixo da média que o Inter vinha apresentando nas últimas rodadas, mas estamos felizes, né? Agora a gente tem 3 pontos a menos que o São Paulo, mesmo número de jogos. Os times que estão abaixo do Inter, a maioria perderam pontos importantes. O Atlético Mineiro ainda conseguiu conquistar um pontinho no último lance, lá no finalzinho, né? Um empate heróico. Bem discutível, né? Mas eu acho que é isso. O Inter tem que manter essa pegada, só que agora com a ausência do Moledo, eu acho difícil manter a consistência defensiva que estava apresentando, né? Porque o Moledo é um dos principais pilares dessa defesa. Então, tem que ver o que o Abel vai dar de solução para a defesa. E tu, Alexandre, chegou a conferir o jogo? O que tu viu dessa vitória do Inter? Conferi, acho que os meus amigos vermelhos falaram muito bem sobre o jogo, né? A verdade é que o Inter foi pragmático e eficiente, né? Chegou, inclusive, no segundo tempo a ficar boa parte do jogo, assim, boa parte do segundo tempo atrás da linha do meio campo, né? Já com um resultado claro de 1-0, mas não foi uma partida deslumbrante, né? Mas fez os 3 pontos, né? Que era o que precisava fazer. E acho que a ilusão dos meus amigos também faz sentido. A verdade é que o Inter tá muito na briga. O Inter pega o Fortaleza na próxima rodada, enquanto o São Paulo vai enfrentar o Atlético na Arena da Baixada, e o jogo seguinte é São Paulo e Inter. Então, mais já decorou a tabela do Inter. Não, tô aqui com ela, né? Tô aqui com ela. Já mas tá no quer simulador. estar mais na briga do que isso. Que momento, que momento glorioso deste programa.
o Inter pode estar, provavelmente, eu acredito que termine a rodada seguinte, a próxima rodada com 2 ou 1 ponto, desculpa, com 1 ponto ou nenhum ponto de diferença pro São Paulo, e aí tem um confronto direto, né? Então, assim, é briga pelo título total, e chama atenção essa questão do Moledo, realmente acho que vai fazer diferença, e aí vai minha crítica aí ao querido Tchatcho, que pra mim deixou saudades, já que não ganhou nenhum Grenal. Como às vezes o cara simplesmente em questão de pelo estilo de jogo, o cara faz a escolha pelo melhor zagueiro. O Rodrigo Moledo com uma perna era melhor que qualquer zagueiro que o Inter tava colocando ali com o poder, pelo amor de Deus. Ainda mais numa fase que o Cuesta teve durante essa última temporada, exatamente, né? O Moledo é disparado o melhor zagueiro. Mas isso tem... A fase do Cuesta tem muito a ver com o Moledo, porque complementa muito a característica dos dois, eles precisam um do outro para atuar em alto nível. Mas só um adendo, desculpa interromper, mas só um adendo pro comentário do Alexandre. O Fortaleza não ganha 7 jogos, tá? Esse é o momento. Não é algo positivo isso é algo negativo. Não, definitivamente. O jogo do Fortaleza é mais difícil que o jogo contra o São Paulo. O Fortaleza está em jejum, está em seca de gols, olha, é só isso aí que eu queria comentar e não vou me estender mais. Gurizada, puxando um pouco agora essa diferença entre o Tchatcho e o Abel, assim, como vocês estão vendo assim, a utilização dos jovens agora? O Inter ganhou 1-0 com o gol do Praxedes. Alguns jogos atrás o Inter ganhou do Ceará com o gol do Caio Vidal. Então, como vocês acham assim? Vocês acham que essa mudança agora do Inter também começar a engrenar uma vitória, uma sequência de vitórias se dá por conta também da utilização dos jovens? Ou vocês acham que a atitude do time melhorou porque não estava... Foi mais uma resposta às críticas, assim, digamos assim? Não, acho que uma coisa meio que leva a outra, né? O time tá respondendo melhor animicamente e isso faz com que a confiança dos jovens se eleve, né? Então, quem estiver jogando, teoricamente, vai atuar melhor, assim, como a gente via lá no Wing Eleven, lá no videogame, tá com a setinha pra cima, né? Então... Mas sim, o Abel... ele tem usado mais jovens, apesar de que ele tem usado mais o Praxedes e menos o Maurício, que são 2 meias que disputam mais ou menos a mesma posição ali e participaram, né, recentemente da seleção de base. E o Abel, ele opta bastante pelo Rodinei, menos pelo Heitor. O Abel foi o que... ele deu a principal chance do Caio Vidal, né, que muitos nem conheciam ainda, e o Abel... meio que descobriu ele, entre aspas, e o Tchatcho nunca tinha usado, então eu acho que tem a ver sim, mas tem a ver a questão anímica, tem a ver a questão dos jovens, que é a base do futebol, é a base, com perdão da redundância. O time que quer ser campeão tem que usar a base, e isso se reflete depois também em vendas e em questão financeira do time. Eu concordo com vários pontos que o Gui falou. Eu acho que a comparação nesse sentido da base, da utilização da base entre os dois treinadores, tem coisas bem pontuais ali. Por exemplo, a maior crítica do Kudê era a utilização do Zé Gabriel, que já se mostrou não ser um zagueiro... sabe, não ser a nível do Internacional com toda... Ele não é zagueiro, né? Primeiramente que ele não é zagueiro, né? Ele inventou aquele estilo, o Zé Gabriel ali, porque ele sonhou um dia que o Zé Gabriel sabia sair jogando de trás, sendo que o Zé Gabriel entregou 18 bolas em 20 jogos, né? Então eu não sei qual era a justificativa dele nesse sentido. E daí, como o próprio Guilherme falou, o Abel achou o Caio Vidal, esse que, olha, eu admito, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara, né, nesse guri, digamos assim. Então, eu acho que o Abel, ele trabalha melhor, mas de forma mais inteligente a base, em comparação até ao próprio Rodrigo Dourado. Claro, o Rodrigo Dourado é da base, a gente não pode esquecer disso. E no momento que o
o Rodrigo Dourado, ele ficou todo aquele tempo sem jogar, e o Kudê botou ele em 1 ou 2 jogos, né, Guilherme? Parecia que ele ia se instaurar como novo titular. Nos últimos 3 jogos do Kudê, o Rodrigo Dourado nem entrou. Então, uma falta de critério total, né, do Kudê. E o Abel, até o Dourado, ele conseguiu rebuscar, né, conseguiu trazer de volta. Então, eu acho que o Abel, sim, nesse ponto, é mais uma vitória dele em cima do Kudê. E olha, eu acho o Kudê um bom treinador. Eu não quero, assim, que digam assim, é magoado com o Kudê. Não, eu acho que o Kudê pegou ali a mala dele e foi embora. E pra nós, no final das contas, foi bom. Porque o Abel se mostra um treinador ainda muito inteligente e experiente, sabe mesclar a base. E talvez ali o único asterisco do Abel nesse sentido, nessa pauta, seja o Heitor mesmo, né? Talvez ali ele tenha optado pelo Rodinei por uma questão de confiança, por achar que o Rodinei tenha mais experiência que o Heitor, né? Talvez não querer encher ao mesmo tempo o time de tantos jovens, mas no resto o Abel tá utilizando bem a base. O próprio Yuri Alberto, que não é da base do Inter, né, mas é um jovem, subiu de produção. Então, sim, é um dos fatores importantíssimos do Abel e do time do Inter para essa campanha no terço final do campeonato. Certo. Só pra gente fechar de Inter, eu queria... O Gui falou ali da polêmica que teve no jogo do Galo, né? Essa rodada foi uma rodada bem polêmica em questão de arbitragem, VAR e tudo mais. Eu queria perguntar pro Porto, porque eu editando o último podcast ali, eu vi os comentários, né, de Lucas Porto. Então eu quero começar a discussão do VAR. Em cada assunto eu vou pincelar essa questão do VAR. Eu queria perguntar o que ele achou, se foi correto a anulação do gol do Rafael Moura, que seria o empate do Goiás. Não, eu até entendo onde é que tu quer chegar, tá? Eu só digo... eu só quero a tua opinião. Não. Agora, você tá achando que tem algum outro motivo? Não, eu só entendo a tua fala, né? A tua fala, e muito inteligente, inclusive. Mas, na verdade, o que acontece ali? Ali é tu tá falando do lance lá do Bahia, né? É isso, né? Não, eu perguntei tu quer deixar aí pra... Não, é que como eu vi que tu é um cara que é bem entendido dessa VAR, dos lances polêmicos, eu queria já perguntar, e como tu afirmou que foi um lance, né? Que foi um lance irregular, né? Sim. Tu entendeu? Parte do Bahia, eu queria saber a tua opinião, né? É que como a gente tem esse comentarista de arbitragem, a gente tem que usar, né? Não, cara, eu só quero dizer que eu tô ainda no meio do curso, né? Mas eu posso dar minha palavra aqui? Cara, não falando sério. Até falando sério. Achou? Foi um lance bem difícil, né? Olha, realmente. É muito difícil, cara. É muito difícil, porque vendo o lance ali no momento do jogo, o Gui até viu no grupo do Inter. Cara, uma hora eu tinha uma opinião, uma hora eu tinha outra opinião, entendeu? Porque parece que o Lomba estica a perna, né? E dá condições pro Rafael Moura, mas daí tu tem que ver o momento em que parte, né, o chute que é rebatido. Cara, infelizmente eu vou ser moral não favorece tanto. Não, pois é, isso também, até teve um lance, né, no próprio jogo que tu mencionou no Bragantino Atlético Mineiro, que foi um lance também, essas que eles botam essa régua, né, e nunca é o ângulo reto da jogada, é sempre um ângulo inclinado para a direita ou para a esquerda. Né? Isso que eu não entendo. Eles gastam muitos milhões, sei lá, de dinheiro em tecnologia e não são capazes de botar uma câmera com uma boa posição para os caras tirarem um lance desses, né? É difícil de entender. Exato. Tenho dito que o tiratema da Globo, há 25 anos atrás, era mais eficiente que essas imagens que o VAR tem. É impressionante, é incrível. Saía em 1 minuto o tiratema da Globo e tirava todas as dúvidas. Agora esse VAR para impedimento é impressionante. Não tem uma imagem que é definitiva, né? Que estava impedido ou não. Aí os caras mostram por 10 mil ângulos, nenhum é definitivo. Olha, realmente tem que melhorar muito essa tecnologia, muito. É que assim, tipo,
Para ser uma câmera específica, ela teria que correr na lateral do campo, na velocidade do jogador que está com a bola, e seria bem complexo. O que eu imagino que essas linhas do VAR sejam, elas se baseiam em cálculos matemáticos ali, baseado na linha de fundo ou em alguma linha próxima, para tentar ter um parâmetro, né? E só comentando ali, eu, no primeiro momento ali do lance, eu achei que estava legal, eu achei que o gol tinha sido mal anulado. Depois começaram a passar o replay do lance, eu continuei achando que o gol foi legal. E, por final, botaram a linha ali do VAR, e eu não posso discutir com o VAR, né? O VAR tá ali para isso. Então, gol irregular. Foi bem anulado. Tá certo. Então, vamos partir pro Grêmio, né? Porque no jogo do Grêmio teve uma polêmica, eu acho que um lance mais difícil ainda, né? Um gol do PP, que foi anulado. Foi bem parecido até com o impedimento ali do Gilberto no gol do Bahia. Um golaço. Verdade. Um golaço. Os dois, né? O do Gilberto e do PP. Sim, exato. O que vocês acharam aí, o Alexandre, principalmente? Eu sei que ficou bem indignado com esse empate aí, apesar desse gol polêmico aí que foi anulado. O Grêmio poupou 5 jogadores e mesmo com o Fortaleza cheio de desfalques por causa de Covid, não conseguiu a vitória mais uma vez e chegou 13º empate no Campeonato Brasileiro. O que tu achou, Alexandre? O que tu tem aí pra... Vai, pode descascar eles, pode falar. Não. Eu acho que os ouvintes, né, e vocês agradecem, né, pelo distanciamento que teve entre o jogo e o nosso PelotaCast, porque realmente se fosse... eu tive que dar uma segurada, porque o rapaz estava muito exaltado, ele ia acabar falando coisas que ia se comprometer aqui no programa. Realmente, se fosse domingo ou segunda, ia ser complicado. Mas, assim, de uma forma mais comedida, né, o Grêmio, ele faz opções não inteligentes, né, no Campeonato Brasileiro. Ele acaba optando por poupar jogadores nos jogos que deveriam ser jogos para fazer 3 pontos, para garantir 3 pontos. E aí vou dar o exemplo, além desse, claro, do jogo contra o Ceará, também, né, no Castelão, na segunda rodada, quando só tinha o Campeonato Brasileiro, assim como hoje, porque a Copa do Brasil é só em fevereiro e agora talvez só em março. Então o Grêmio, ele opta por poupar no jogo fácil, dificulta esse jogo, perde pontos nesse jogo, e aí ele vai com os 11 titulares descansados para um jogo dificílimo, que é contra o Palmeiras na sexta-feira. Talvez vai ser facilitado por conta aí da questão da Libertadores, mas a tendência normal é o Grêmio não ganhar 3 pontos nem com os 11 titulares contra o Palmeiras. E aí tu perde pontos contra o Palmeiras também. Então, assim, é um ciclo de não inteligência que o Grêmio comete, e repetidas vezes. Esse é o que me deixa mais indignado. Mas, assim, né, para não ficar muito só nisso, né, falando do jogo em si, a verdade é que o Grêmio teve algumas chances importantes com o PP. Várias chances. Várias chances, né? PP, o Rodrigues perdeu uma chance inacreditável. E aí vou destacar também, para levar para esse ponto de novo, também o Thuram perde uma chance, assim, já sem goleiro, né? Claro que tinha 2 zagueiros na frente, mas é aquilo. Se fosse Diego Souza, para mim, a bola tava na rede. O Thuram, ele chegou dando uma mobilidade maior pro time ali, mas tá devendo um pouco na qualidade, né? Tá devendo um pouquinho. Fez 2 gols só por enquanto, já jogou vários jogos. E inclusive o Diego Souza, sempre quando tem esses times alternativos, o Diego Souza descansa e o Thuram tem oportunidade e não tem aproveitado, né? Não tem nem convencido, assim. No início ele até estava dando algumas assistências e tal, mas agora ele parece que deu uma caída, né? Alexandre, só assim, eu só fazendo um contraponto assim na questão assim dos jogadores poupados: Vanderlei, Kahneman, Diogo Barbosa, Jean-Pierre e Diego Souza. Vanderlei, concordo, goleiro não tem por que ser poupado, mas também o Paulo Vitor fez um bom jogo. Enfim, não fez tanta falta. Kahneman vem de uma temporada de muitos problemas físicos, né? E eu acho que entendo o Grêmio poupar ele nesse jogo, sabendo que tem um jogo contra o Palmeiras e que ele vai jogar.
assim, tipo, porque um zagueiro que nem ele, eu não pouparia contra o Palmeiras, por exemplo, eu pouparia contra o Fortaleza, então nesse ponto eu concordo. Diogo Barbosa, eu acho que poderia ter ido pro jogo. O Cortez vem essa temporada, o Diogo Barbosa, por mais que não tenha ainda feito uma grande sequência de bons jogos, assim, né? O Cortez vem muito mal. Foi a pior temporada do Cortez. Então, assim, eu acho que o Diogo Barbosa sempre tem que jogar. Enquanto pelo menos o Guilherme Guedes não joga. Tantos jogos desse ano, né? No Palmeiras ele não era titular. Exato. Cabido isso. Tem mais um Jean-Pierre. Jean-Pierre eu não preciso nem falar, né? Uma sequência de problemas físicos. Quando o Grêmio tem jogos importantes, ele infelizmente sempre tem deixado na mão o Grêmio. Se tiver que poupar, eu entendo. E o Diego Souza, ele já é um cara bem rodado. O Grêmio sempre poupa ele em alguns jogos. Então, assim, eu entendi praticamente todos os jogadores que foram poupados. Tô te dando minha opinião, depois eu quero ouvir a tua e quero ouvir a dos guris também. O Grêmio poupar esses caras, mesmo assim, jogou com o PP, jogou com o Mateuzinho, jogou com o Alisson, jogou com o Pinares, que foi uma contratação cara que o Grêmio fez para jogar quando o Jean-Pierre não estiver disponível. Enfim, jogou com outros vários jogadores que, na minha opinião, são muito superiores aos jogadores do Fortaleza. Então, assim, eu não boto tanta culpa no planejamento e sim no campo, porque o PP, por exemplo, também errou. Claro, ele fez aquele gol que, enfim, foi anulado, enfim, não dá pra chorar mais. Mas ele chutou pra fora também, na rede. O Tonhão não é dele, ok, mas ali tem que fazer. Então, assim, o Grêmio perdeu oportunidades também que não dá pra lamentar o planejamento, tem que lamentar no campo. O Grêmio não tá fazendo por merecer, e não é só quando tem jogadores poupados, quando os titulares estão, é por isso que eu não culpo tanto o planejamento, porque quem me garante que o Grêmio ia ter ganho do Fortaleza se tivesse esses jogadores? O Grêmio chegou no 13º empate, cara, sabe? O Grêmio tem o pior ataque do G6, então, assim, eu acho que o Grêmio tem que procurar alternativas no campo e não, enfim, sabe? É isso que tem me incomodado, não a sequência, as viagens, eu entendo poupar. O Grêmio, até essa temporada, o Grêmio jogou com muito mais os titulares do que em outras temporadas. Então, assim, eu acho que o Grêmio tem que melhorar o rendimento até visando a final da Copa do Brasil. É que alguns desses empates aí que tu citou, eu vou recordar de 2, principalmente, foram contra Sport e Goiás em jogos que, de novo, que a gente também poupou, entende? Então, eu vejo que a gente tá perdendo, sim, muitas chances fazendo opções erradas nesse sentido. E aí quando tu fala que a gente poupou menos do que... A gente tá poupando bem menos do que... Mas contra o Goiás era no meio do jogo de Copa. Eu acho que o Goiás tinha um jogo na quarta, né, seguinte, né, decisivo, né, também, né? Eu acho que talvez contra o Sport também, né? Mas Ceará e Fortaleza pra mim não tem... Assim, mas eu concordo contigo, entendeu? Eu só acho que assim, o Grêmio o jogo do tem time pra ganhar desses times, né, mesmo com os reservas. O jogo contra o Palmeiras sexta-feira, cara. Não é quarta, não era sábado e quarta. E nesse ponto eu concordo contigo. Tem um bom tempo de recuperação. E acho que, assim, é claro que é muito... Talvez seja uma coisa meio louca dizer isso, né? Mas sei lá, cara, de verdade, eu vejo que os pontos que tu tem que garantir são aqueles que, assim, são os mais fáceis. Contra o Palmeiras, se tu conseguir um empate, aí talvez... o GPR tá com risco de lesão, Diego Souza, coloca ali o Thurin, até pode ser que contra o Palmeiras deu uma mobilidade maior, enfim, de verdade, eu acho que o Grêmio tem que rever essa questão de o jogo mais com um time de menor peso, com um time mais fraco, eu vou poupar. Acaba perdendo pontos fáceis e depois nos jogos seguintes contra os times mais fortes também perde pontos. Lá no primeiro turno foi assim, Ceará, e aí Corinthians e Flamengo empatou as duas também. Então perdeu 6 pontos, né? Então, mas enfim, eu entendo teus pontos também, Henrique, e de fato realmente
eu mesmo já falei, né? Nesse ano, o Grêmio tá dando mais valor do que o normal, nos anos anteriores ao Brasileirão. Mas aqui também, nos anos anteriores, era brincadeira, né? Era 19 rodadas com 11 reservas, né? Aí era sacanagem, né? Mas enfim. Uma pena que é no ano que o Grêmio tá com o rendimento mais irregular, eu diria, assim. Ano passado também foi bastante, mas esse ano o Grêmio tem empatado muito, né? Então prejudica o andamento. Mas e aí, o Porto e o Guilherme, o que vocês acham aí? Vocês acham que o Grêmio deveria ter poupado mesmo pro jogo contra o Palmeiras? Ou acham que o Grêmio... vocês acham que faria alguma diferença? Que o Grêmio poderia ganhar? Eu tô muito desacreditado que poderia ter sido muito diferente, porque eu já vi muitos dos titulares também, o Grêmio perder ponto bobo, então, sei lá. Pois é, Henrique, eu tava ouvindo atentamente aí os amigos gremistas e me ocorrem algumas coisas em relação principalmente ao Grêmio no Campeonato Brasileiro. Quando na questão dos palpites, né, no último programa, eu tinha apostado na vitória do Grêmio e daí... Alexandre é gorando, cara. Agora... Não, esse homem assim, eu tava vendo o jogo do Grêmio, até fazer aqui um parênteses rápido, né? Sábado de noite tava eu, né, tranquilo em casa, vendo o jogo do Grêmio ali, né, pra me contextualizar, né, ter conteúdo, né, pra audiência e pros amigos. E nossa, abri o WhatsApp e o WhatsApp travou. O homem estava atuando em todos os grupos do WhatsApp. Assim, ó, fervoroso. Não, maripondo. Se eu falasse... teve uma coisa que ele disse, assim, ó, que... olha, Alexandre, eu posso falar? Posso falar? Pode falar. Eu estava indignado, realmente revoltado. Cara, é por isso... agora vocês vão entender porque eu segurei esse programa. O Alexandre cometeu, assim, ó... atrocidade de falar que caso o Grêmio perca para o Palmeiras na final, a comissão técnica deve ser totalmente alterada. Não a comissão técnica, é o comando do futebol. O comando do futebol é o que, Alexandre? Ele quer derrubar tudo. Não, é o departamento do futebol inteiro. É que tu o título já derrubou, né? Anos, os caras fazem troça do campeonato. O preparador físico tu já derrubou na temporada passada. Graças a Deus. Ficou 2 anos batendo no cara e já foi embora. O preparador de goleiro foi embora. A gente tá minha questão era só o físico. De goleiro, não sei porque saiu. O Alexandre é o cara da RH, né? Não adianta. Então. Ele manda e desmanda. Mas, eu acho que tem alguns pontos interessantes aí. Voltando ali no que eu tava falando, quando fui questionado, né, sobre o que eu achava desse jogo, e daí o Alexandre e o Guilherme me alertaram que o Grêmio talvez poupasse, né, pra esse jogo. Mesmo assim, eu acho que eu mantive meu palpite e disse que o Grêmio ganharia o jogo. Eu concordo contigo, Henrique, que o Grêmio deveria ter ganho com o time que tava em campo, acima de qualquer discussão, entendeu? Foi um jogo bem... O Grêmio perdeu várias chances, como vocês mencionaram. O Fortaleza também, tem que ser falado. Foi um bom jogo do Paulo Vitor. Ele defendeu umas pauladas ali, né? Ele foi muito bem. Até em relação a alguns jogos ao próprio Vanderlei, mas pra mim o Grêmio tinha que ter ganho, independente se entrasse com um time completo ou misto, como foi que aconteceu no último sábado. O Fortaleza tá numa fase terrível, como o Guilherme falou antes, então o Grêmio poderia ter ganho. Teve o lance do PP ali, que foi um golaço, né, e até daí, sendo bem neutro, foi um pecado, né, um daqueles gols que é um pecado ser anulado pela beleza do gol, mas eu acho que o primeiro ponto é esse. O Grêmio deveria ter ganho com um time que entrou em campo, né? E o segundo ponto, me ocorre que eu acho... Poxa, o Grêmio tá na final da Copa do Brasil, né? Vocês mesmos me disseram que as escolhas do Grêmio no Campeonato Brasileiro são questionáveis, mas que quando o Grêmio chega numa final de Copa e ganha, né, as Copas, isso se justifica, obviamente, né? Vocês quando esquecem... chega na final já, né? Exato. Justificou, né? É óbvio que tem que ganhar, né, Alexandre? Tu acha que eu quero perder? Ganhar. Não, final... Não, mas assim, já justificou. Eu acho. Eu acho. Vai jogar contra o Palmeiras, que vai jogar uma final de Libertadores. Então, é outro time. Eu discordo porque esse brasileiro tá se mostrando assim, o mais acessível dos últimos anos. Eu acho que
Não justifica. Então, ia ter. Se fosse a final da Libertadores, tudo bem. Agora, a final da Copa do Brasil, aí eu já fico meio assim. Acho que não justifica tanto assim. Esse brasileiro realmente estava muito acessível, cara. Muito acessível. Não, daí o que me ocorre, vendo, né, daí o outro ponto da minha análise, é que será que vocês, principalmente o Alexandre, que eu vejo que tá fervoroso com esse último jogo, será hoje que... eu tô calmo. Não, claro, hoje tá calmo. Tô tocando um rescaldo da semana, né? Mas hoje tá calmo, realmente, tem que ser justo. Mas será que essa discussão de vocês, esse debate do torcedor gremista, até o questionamento do Grêmio ter jogado no sábado e agora joga só na sexta, poupar algumas peças ou não, será que isso não é potencializado porque o Inter tá em segundo e tá a 3 pontos só de São Paulo? Será que se o Inter estivesse atrás do Grêmio, isso estaria tão em evidência esse debate? É isso que me ocorre, porque parece que o Grêmio, como um todo, o clube, a própria entrevista do Renato, que foi uma entrevista ríspida até certo ponto, e a cobrança da imprensa e a cobrança da torcida, me parece que tá sendo muito agravada pela sequência do Inter. Porque se o Inter estivesse atrás do Grêmio, eu acho que vocês estariam falando só da final da Copa do Brasil. Me parece que o Grêmio chegou na final da Copa do Brasil, que é um grande feito, não tem como negar isso, uma final de Copa Nacional, né, que o Inter mesmo tava almejando chegou no ano passado e aconteceu tudo aquilo, e vocês do nada voltaram já a virar na chave pro Brasileirão com críticas pesadas. Eu acho que o que agrava esse momento é a campanha do Inter, esse tirão que o Inter deu, e até, claro, a preocupação de o Inter pode chegar e o Grêmio ficar para trás num campeonato em que os dois nenhum tira a corneta do outro, entendeu? Nenhum dá pra dar uma letrinha no outro, porque os dois estão há muito tempo sem ganhar. Então eu faço aí antes. Mais. Claro, nós mais, claro. Mas não daí dá pra dar letrinha, mas a gente. Mas daí, antes Claro, não, aquela pitadinha só, né? Mas daí eu faço, antes da participação do meu amigo Guilherme, eu faço uma pergunta a vocês dois. Vocês fechariam agora, neste momento? Não? Não? Eu já ouvi, eu tava ouvindo hoje alguns programas esportivos, já ouvi essa pergunta. Faz a pergunta, mas a resposta não. Hoje é 13 de janeiro de 2021, tá? Vocês fechariam, eu mando agora o PDF aí, ó, pra vocês, no e-mail de vocês, depois a gente fala. Manda o Word, então, se tu quer assim. Fechariam Inter campeão brasileiro, Grêmio campeão da Copa do Brasil? Não. Não? Henrique, não. Cara, eu tenho dúvidas. Tem dúvida? Louco, Alexandre, tu tá louco. Só pode tá maluco, rapaz. Não, eu tô assim, entre o não acontecer nenhum dos dois e acontecer os dois. Alexandre, eu só vou te dar mais uma lembrança, tá? No grupo, mais uma pinçada do grupo. O Alexandre, o Grêmio está dando o título brasileiro para o Inter. Não tu tava indignado com anos, isso. Né, e agora tu vai aceitar ele ser campeão? Isso não existe, Alexandre. Tu tá louco. Aí eu concordo contigo. Se fosse uma Libertadores, ok. Mas assim, Copa do Brasil a gente já tem 5. É verdade. Pro Inter não ganhar um brasileiro, grande, né, mas... Copa do Brasil, a gente chega toda hora. Então isso define bem o que é essa discussão e tudo isso que se correu durante o programa, porque eu fecharia, e acredito, não sei a opinião do Guilherme, tô curioso, tu fecharia, mas né? eu 40 fecharia anos sem ganhar um brasileiro, tu vai fechar? Não, fecha agora. 40 anos sem ganhar um brasileiro, como é que tu vai fechar por ti? Fecha agora e vou pra Gate. O Gui tá com problemas técnicos, já ele volta. Ele quis fugir da pergunta, eu acho que ele tá pensando. Eu só queria falar uma coisa aqui também, tá? Que agora, com a final da Copa do Brasil adiada, né? Já oficialmente, pelo menos pra 11 de fevereiro, né? Se o Palmeiras for campeão. Se o Palmeiras for campeão, aí vai ser depois do Campeonato Brasileiro a final da Copa do Brasil. Cara, se o Grêmio poupar algum jogador, sério, nesses 5 jogos de janeiro, eu vou me poupar do PelotaCast também, tá? Em protesto. Tá? Eu não vou participar na rodada seguinte, pelo amor de Deus. Aí tu vai deixar eles fazerem esses absurdos, tu tem que ir até eles, rapaz.
Mas eu já tive informações. Que é vai ter polêmica. uma vergonha É. se poupar nesses próximos 5 jogos. Uma vergonha absoluta, sério. Mas já vou te antecipar uma informação. Então, diferente dos jogadores do Grêmio que forem poupados, já tive informações aqui do nosso departamento financeiro. o contra-cheque não vem recheado, não. Acha que vem recheado. Agora, aproveitando o gancho do Alexandre aí, que falou da final Libertadores, vamos falar um pouquinho de Libertadores, que a gente teve 2 jogaços essa semana, né? Ontem, terça-feira, e hoje, quarta-feira. Ontem a gente viu o Palmeiras tomar um sufoco histórico do River. Por muito pouco, não foi eliminado, mas conseguiu, né, a classificação depois, com muita emoção. O que vocês acharam ali? Vocês acharam que dava desde o início? O que vocês acharam? O River é um timaço, né, cara? O River mostrou ontem porque que todos os anos chega no mínimo numa semifinal de Libertadores e vem sendo com o Galhardo vem sendo talvez o time mais forte dessa década na Libertadores. Uma comparação que está sendo feita, né, comumente aí, né, é comparar o River, né, dessa década com o Boca, né, ali dos anos 2000, e acho que é uma comparação assim até cabida mesmo, né, mas que o Boca dos anos 2000 ainda foi mais vencedor, mais copeiro ainda, mas esse River é realmente uma coisa impressionante. Realmente, olha, ontem é um dos maiores massacres que eu já vi num campo de futebol. E deveria ter sido 5, 6-0. Foi absurdo, né? Não, foi uma coisa, né? A gente viu juntos, né? Realmente foi uma coisa assim assustadora também, assim, a atuação do Palmeiras, né? Também, para não dar todo o mérito pro River, realmente o que o Palmeiras fez ontem, assim, olha, parecia time junior contra profissional. Era uma coisa, não conseguiam ficar com a bola por mais de 5 segundos. O pavor bateu, né? Ali faltou. Queimava, né? Ali faltou a experiência de fazer uma faltinha, segurar o jogo na frente, dar uma respirada. Nossa, não conseguiu. O River nenhuma tava mordendo o tempo todo e é impressionante como eles saíam rápido e sempre sabendo onde cada jogador ia estar. Eles jogaram muito. O trabalho do Galhardo é impressionante. Só dando uma pinceladinha rapidinho, questão de Grêmio ali, eu acho que fez certo em poupar. Eu acho que tem que poupar porque eu acho que o melhor que um time consegue fornecer de desempenho é com os jogadores fisicamente 100%. Isso aí tu tem que poupar porque, como diria Muricy Ramalho, jogo quarto e domingo não tem como. Então eu acho que o Renato tá certo, porém tem uma questão anímica no Grêmio que se tu pegar temporadas anteriores aí onde o Grêmio tava jogando o auge da década, mesmo com reserva o Grêmio ganhava de qualquer time. O cara botava titular, botava reserva, qualquer time entrava lá e ganhava. Então eu acho que tem mais uma questão anímica assim, do time do Grêmio, que os reservas não estão conseguindo contribuir, mas mesmo reserva tem time para ganhar do Fortaleza. Com relação a Libertadores, agora que é o assunto, eu falei aqui nesse programa e fui motivo de chacota. Porque eu falei que não é jogo jogado. River e Boca são 2 times que, olha, se o time não é bom, a camisa joga sozinha. Então... mais o River, né? Ultimamente sim, mas... o River, no caso, o time mesmo, né? Olha, o time. Nem precisou da camisa. Eu acho que a camisa... que sem torcida, eu acho que a camisa não tem pesado tanto, assim, mas... Pois é. Que o time do River jogou ontem foi... O problema do River foi o primeiro jogo que foi aquela coisa que ninguém entendeu o porquê que o River se abateu tanto com o primeiro gol, porque não é uma coisa comum dos times argentinos em geral. Então, o River, nossa, amassou o Palmeiras. Foi um absurdo o jogo. Fez o gol, foi anulado. Nossa, o merecimento da final, mesmo o Palmeiras tendo jogado aquilo no primeiro jogo, eu ainda acho que é do River, pelo que fez no segundo jogo.
Eu também. Eu concordo. Na verdade, foram 2 jogos extremamente bizarros, né? Esse confronto de mata-mata foram 2 jogos extremamente... Que o cara, assim, ó, foram 2 jogaços históricos, né? Acho que todo mundo concorda. E foram, assim, a questão dos próprios confrontos, entrando em cada um dos 90 minutos, ninguém imaginava que ia acontecer dessa maneira, entendeu? Poxa, eu concordo com o Guilherme quando ele diz do abatimento, né? Da reação anímica do River dentro da Argentina, que não é algo que aquilo sim foi um fator determinante para a eliminação do River nesse confronto, porque aquilo destoou muito, né? Deixou o Palmeiras extremamente na condição de fazer um jogo. Olha, e ontem foi um dos jogos em que eu vi. Olha, talvez eu só tenha visto um time se borrar tanto nas calças, que foi Brasil 1, Alemanha 7. Porque ontem, o que o Palmeiras fez, eu tava olhando aqui um mapa de calor do River, 90% do jogo dentro da área do Everton. Isso é impressionante, que cara. Loucura, né? Tu olha aquilo e tu fica, como assim? E realmente foi, não é nenhum exagero. E eu achei que eles iam fazer os 3-0 no primeiro tempo já ali. Foi uma coisa absurda, né? E eles foram salvos pelo VAR, né? Porque se não fosse o VAR, teria sido muito mais, cara. Porque depois que saiu aquele terceiro e foi anulado, tenho certeza que se o Palmeiras toma o terceiro, desaba totalmente emocionalmente e o River continua naquele ritmo. Até fazer o quarto, pelo menos. Exato. Seria um vexame histórico. Maiores fiascos da história do futebol, se o Palmeiras classificação. Não sei, porque tipo, o River também tomou 3-0 na Argentina. Não sei. Só que o primeiro jogo eu acho que foi muito mais um resultado atípico, assim, do que Claro, o Palmeiras deu um banho de bola também e tal, poderia ter feito mais, mas o River também jogou, né? Teve algumas chances. Agora... Não, até o gol do Palmeiras só tinha dado o River no jogo, no primeiro jogo. Pois é. E aí agora nesse segundo jogo foi um domínio absoluto e impressionante, né? E o jogo de hoje, gurizada? Alguém esperava o Santos 3-0 no Boca, podia ter sido mais também. E sim. Marinho jogando muita bola, Soteldo, Pituca, Parazinho. Olha, o Santos tá voando, cara. Voando mesmo, assim, ó. Eu fiquei impressionado com esse time do Santos. E o goleiro do Santos, o João Paulo, com as defesas de goleiro campeão de Libertadores, porque ele defendeu umas bolas ali, foi um absurdo. Um reflexo com uma mão ali, um chute que veio de repente. Olha, o Santos, ninguém esperava, né? Nem o mais otimista lá, torcedor do Santos, esperaria um resultado desses, e foi um chocolate, né, do Santos. Chocolate. Foi algo absurdo, realmente. Eu esperava que esse confronto fosse muito mais equilibrado no jogo de hoje, mas esses 3 jogadores que o Henrique mencionou e realmente são jogadores destaques do time do Santos essa temporada, mas Caio Jorge também, Caio Jorge também, que é um dos artilheiros da Libertadores, né? E agora, o que esse Soteldo tá jogando, eu sou muito fã desse jogador, cara. Esse jogador, ele encaixa em qualquer time do Brasil, ele vai ter o passe extremamente valorizado depois dessa temporada. Então, acho difícil o Santos segurar ele, porque o Santos tá querendo, né, tentando achar dinheiro em árvore, como se diz, né? Mas realmente foi um resultado extremamente surpreendente. Já acertou a venda do Lucas Veríssimo, né? Que também é um baita zagueiro, tá fazendo um baita Libertadores. Exato. Então o Santos vai ganhar, além de poder, claro, ganhar um título agora iminente, pode também ganhar muito dinheiro com esse time. Mas eu acho que o Santos tem 2 destaques, que até um deles não foi o grande destaque do jogo hoje, mas no âmbito geral da temporada, talvez seja o melhor jogador brasileiro no território brasileiro, que é o Marinho, né? O Marinho talvez tenha tido a disputa com o próprio Thiago Galhardo mais pro meio ali da temporada, mas agora o Marinho se mostrou muito mais regular, né? O Marinho talvez, para mim, seja o melhor jogador em território nacional dessa temporada. E o Santos também tem o grande treinador da temporada, para mim. Exato. Né?
Porque a gente falou muito do Lisca, né? Do trabalho do Lisca, que realmente o Lisca fez uma coisa, subiu ontem, né? Com o América Mineiro e tudo mais. Mas o Santos é a grande surpresa dos times grandes da temporada pra mim. Porque esse time do Santos, pra mim, não chegaria nem nas quartas de final da Libertadores, né? O que dirá passar pelo Grêmio e pelo Boca como o jeito que ele passou, né? Com muita afirmação e superioridade. Então, olhando nome por nome, né? Exato, entendeu? Tu não dava o Santos não tinha toda essa perspectiva, né? E então o Cuca é o grande responsável por o Santos estar na final da Libertadores. Acho que ele é o grande destaque de treinadores da temporada, relacionando o plantel, né? O que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, o que tu tem, o que tu não tem. Então, sei. E também levando em conta todos os problemas extracampos que o Santos vem enfrentando, né? Esse time do Santos é impressionante, assim, a postura que tem, assim, eles estavam ganhando de 3-0 com um jogador a mais e estavam marcando a saída de bola, estavam marcando o goleiro, o zagueiro do Boca. Então, assim, é uma coisa impressionante a mentalidade que esse time tem e por isso eu já vou dar meu palpite que, na minha opinião, o Santos vai ser campeão, porque o Santos tá jogando um futebol, assim, objetivo, efetivo e com uma mentalidade vencedora de campeão. Então, assim, eu já apostei todas as minhas fichas já que o Santos vai ganhar, porque o que esse time fez hoje com o Boca, cara, por mais que o Boca não é o Boca que a gente se acostumou a ver quando a gente cresceu vendo futebol, hoje seria o River, né? Mas o Santos tá impressionante, cara. Eu e o Alexandre, a gente pode falar, a gente sentiu na pele o que esse time fez, né? E também, assim, a gente vê que não é só aquele time operário, a gente consegue ver alguns destaques individuais ali, o Marinho, que nem todos os jogadores que a gente falou, Soteldo, Caio Jorge, enfim, o Lucas Veríssimo, tem ótimos valores também que talvez não se falava tanto antes, porque o Santos ainda não tinha feito uma grande campanha, mas agora no momento que o Cuca acertou esse time, é impressionante, cara. Eu tô impressionado mesmo, de verdade, com esse time do Santos e eles estão crescendo na hora certa, né? E essa que é a questão. Eles estão crescendo na hora certa e a final é daqui a pouco, daqui a 2 semanas. Então, assim, não é igual a Copa do Brasil que, sei lá, vai ser. A gente nem sabe ainda quando vai ser, entendeu? Então os times podem mudar muito. O Santos não. O Santos ganhou do Grêmio já tem algum tempo. Continua jogando essa bola absurda e vai jogar daqui a pouco uma final que, cara, e que o Palmeiras mostrou que se um time joga mordendo eles porque pra mim o Santos jogou com a mesma mentalidade do River, essa que é a questão. E aí, como é que o Palmeiras vai se portar diante disso? Essa que é a minha curiosidade e eu tô apostando que o Palmeiras não vai conseguir lidar com isso de novo, por isso que eu tô apostando no Santos. Só para pincelar um pouquinho do Santos e Boca, né, também, começando pelo Boca, né, isso, para mim, o Boca ele tem um peso, assim, né, esse nome, essa tradição, e eu fiquei, assim, vamos dizer assim, decepcionado, assim, com a forma como hoje o time não... sabe, realmente foi massacrado pelo Santos, mas pelo outro lado é isso, o trabalho do Cuca é simplesmente fantástico nessa temporada, e acho que assim, o anímico ele assim, essa questão anímica assim de teve um lance ali com 3-0 que o Boca chegou ali, o goleiro defendeu e aí tinha uns 3 caras para dar carrinho marcando em cima, e eu acho que esse anímico ele se sobressai tanto porque também o time está muito ajustado taticamente. O Santos está muito ajustado taticamente, marca correto, corre correto, sabe? O trabalho do Cuca é fenomenal realmente nesse ano. Eles saem jogando rápido, de uma forma objetiva. Cara, impressionante. Foi realmente foi de se impressionar com a atuação do Santos hoje, assim como a do River ontem, né? Mas assim, também não esperava e sobre palpite, né, já aproveitando, eu já acho que, né, postei no Boca antes, achava que o Grêmio também passaria pelo Santos,
Mas eu acho que errar mais uma vez. Eu acho que vai dar Palmeiras nessa final. Não é quem tu quer que ganhe, né? Claro. Eu acho que o coração pede isso, mas eu vou apostar no Palmeiras ainda. Eu acho que chegou a hora do Palmeiras. É mística. Mas se fosse pelo futebol, assim, o Santos realmente mostrou nessa semifinal que tá mais preparado, assim. Cara, deixa eu só te interrompendo um pouquinho, Portinho. Eu queria só destacar que o Santos, ele devia servir como exemplo numa questão que eu bato muito nessa tecla, que é a questão de utilização da base. O Santos não tem medo de queimar jovem como a gente tem aqui com o Grêmio e Inter. Os caras, até outro dia, eles estavam fazendo o primeiro jogo como profissional em duelo da Libertadores, em duelo decisivo ali pelo Brasileirão, e os caras vão lá, entram e jogam. O Santos utiliza a base, não tem medo, e os caras dão certo. Quem tiver que dar certo, dá certo. Quem tiver que dar errado, dá errado. É assim, tipo, eles não têm esse medo que a gente tem aqui, essa cultura de ser conservador a ponto de achar que vai queimar jovem, se botar pra jogar e tal. Não, tem que botar a gurizada pra jogar. A base é o que vai construir um time campeão. E só pincelando, uma coisa que eu queria dar destaque também é que o Palmeiras, ele é um time, ele tem mais elenco que o Santos, só que o time titular, se pegar o time titular do Santos e o time titular do Palmeiras, o Santos é mais estável. O time titular do Palmeiras é muito instável. Só que o Santos, né, Campeonato Brasileiro, não consegue manter o desempenho porque não tem tanto elenco. Mas o time do Santos, pelo menos o titular, assim, ele é muito mais estável do que o time do Palmeiras, que cambaleia. Às vezes tu acha que vai engrenar e daqui a pouco ele perde, enfim. Tava ouvindo atentamente aqui todo esse debate e já pensando no palpite para essa final de Libertadores, que vai ser uma final de Libertadores extremamente emblemática, histórica, jogo único no Maracanã entre dois times brasileiros. Vai ser algo que realmente já marcou, né, independente do que aconteça no jogo. Mas, cara, o crescimento do Santos me impressiona, principalmente fazendo a relação desses dois jogos da volta da Copa Libertadores, principalmente a questão da atitude, como vocês falaram. Se o Palmeiras pensar em entrar 25% do jeito que entrou ontem, o título do Santos. Porque a postura que o Santos vai exigir do Palmeiras, com tudo isso que nós conhecemos dos dois times, até com o próprio certo equilíbrio, né, na questão do Santos em relação ao Palmeiras na regularidade, eu acho que se o Palmeiras não mudar radicalmente esse nervosismo que ele demonstrou ontem no jogo contra o River e pelo menos não sentir tanto peso do jogo, porque se eles sentiram na semifinal, a tendência é que sintam muito mais numa final única, né, 21 anos depois, dentro de uma final de Libertadores contra um time brasileiro, que é um time tricampeão da Libertadores, e isso também não dá para se deixar fora do campo. Eu acho que neste momento, temos o quê? Mais 2 semanas, né, para até o desenrolar da final. Neste momento, o Santos se mostra mais emergente e favorito. Certo. Alguém querem falar mais alguma coisa? Eu não dei meu palpite, mas eu tô pendendo a achar que o Santos vai ser campeão. Vamos de Santos aí. E sozinho na bancada. Mas é bom, né? Se o Palmeiras for campeão, tu pode tripudiar. Vai fazer que nem o Gui, né? Eu tava ontem, quando deu o 2x0 quando deu o gol anulado do River, né? Eu disse que no último programa que ele poderia comprar, né? A Ilhas Caimã, com essa aposta altíssima. Devia ter comprado. Eu até tava entrando já nos sites aqui, né? Tentando um contato ou outro. Mas realmente, ali eu pensei em fingir lesão hoje, porque seria insuportável. Aproveitando essa onda de palpites, gurizada, vamos palpitar pra dupla aí no Brasileirão, então. Sexta-feira, no Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio, né? Às 9h30 da noite.
quando será esse jogo, Alexandre? Começa aí. Esse aí o Palmeiras ou vai com reservas ou vai com os titulares absolutamente cansados. Então, assim, é vitória. Tem que ganhar 2-1. E é o meu palpite. Eu acho que o Grêmio vai ganhar esse jogo. Vai estar com os 11 titulares e o Palmeiras vai estar ou com o time todo reserva, ou se botar os titulares até melhor, né? Porque os caras estão, assim, extasiados depois desse jogo contra o Rio. Portinho? Esse aí eu vou manter o 1-1 ali, 1-1, porque acho que é bom pro Inter, né, também, 1-1, os dois ficam ali, quinto e sexto, e tocamos sexta de noite, isso aí mesmo, 1-1. O que tu acha, Gui? Depois já emenda aí o palpite do Inter e Fortaleza, domingo às 8h30 da noite. Difícil, hein? Tem que saber se o Palmeiras joga com titular, joga com reserva. Mas eu vou torcer aí para um 0-0, estraga fim de semana aí, que não aconteça absolutamente nada nesse jogo. É um jogo bem chato de assistir. Mas brincando, mas eu acho sim que vai dar um 0-0 aí, os times vão prezar pela defesa. Não acho que o Palmeiras vai se atirar mesmo jogando em casa, o Grêmio vai ter um pouco de dificuldade aí nesse jogo. Inter e Fortaleza, vamos botar 1-0 pro Inter. 1-0 tá bom. Conservador. 1-0. Tá certo. E aí, Porto? Inter e Fortaleza. O Guilherme até conhece, tem uma página no Twitter do Inter, né? Que se chama Tragédias Coloradas. Entendeu? E o que acontece? Eles brincam ali, né? Vão juntando os tópicos e tem o chamado trajetômetro, né? Que vai de 1 a 10 a escala do trajetômetro. Mais ou menos uma coisa como escala Richter, assim, né? O trajetômetro desse é 9.9 de 10. Porque tudo tá dando certo, tudo tá uma mil maravilhas. Inter disputando o título do Brasileirão, né? Que todo mundo sabe o trauma que é. Então, cara, como eu não posso palpitar no meio a 0, porque isso não existe, 2-1 Inter, então. Não ganha a 7 jogos, eu falei, o Fortaleza. Não, vai ser terrível. Como diria a figurinha de Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível. É isso. E aí, Alexandre? Eu vou mudar minha estratégia, né? Já que eu apostei no empate e o Inter venceu, né? Acho que o Inter vai ganhar esse jogo aí, 1-0 também. A zica reversa. Vamos ver se muda. Mas acho que o Inter não vai perder essa chance mesmo. Acho que vai ganhar 1-0 aí, sofrido, mas ganha. Eu acho que... Cara, eu acho que o Inter vai empatar 1-1 com Fortaleza. Eu acho que essa página aí vai se lavar nos memes depois. O Grêmio, cara. O Grêmio, como os jogadores vão descansados, toda aquela coisa, eu acho que o Grêmio vai lá e vai buscar mais um empate heróico. Vai ser 1-1, cara. 1-1. Esse jogo tem cara de 1-1 ou 0-0. Mas eu vou no 1-1. Eu acho que o Grêmio vai pro 14º empate aí com... Aí eu vou enlouquecer. Pro desespero do Alexandre, mas são o que os últimos jogos contra o Palmeiras mostram, né? São jogos sempre bem equilibrados, então se rolar uma vitória eu acho que vai ser bem apertado, sim, mas eu acho que um empatezinho vai ocorrer, porque o Grêmio não tá me inspirando muita confiança aí no brasileiro, né? Então acho que vou ficar nesse empate mesmo. Mas no final de semana a gente descobre e vem aqui comentar pra ver o que aconteceu. Tá, gurizada? Então, agradecer vocês. Valeu, Alexandre. Valeu, Quinho. Valeu, Guilherme. Valeu, Portinho. Grande prazer estar aqui com vocês de novo e já aguardo ansioso o próximo PelotaCast. Um abraço aos ouvintes, né? Grande Gui, mais uma bela participação aí, brilhantando. O Gui, categoria de base aí, acho que vai um novo talento aí que vai se afirmando aí no PelotaCast. Valeu, Gui, valeu pela participação aí, mandou muito bem. Com certeza, estamos trabalhando forte aí, graças a Deus. Um abraço aí, Kim, abraço Alexandre, abraço Portinho, abraço aos ouvintes e até a próxima. Valeu. E aí, Portinho?
últimas palavras aí desse episódio. Te agradeço mais uma vez pela participação. Não, últimas palavras, né? Querendo com gostinho de quero mais, né? O debate tá muito bom. Mas um abraço ao Gui, ao Xindinho, a Tuquinho. Grandes presenças, né? A nossa grande audiência que vem nos fortalecendo cada dia mais. E ansioso pelo próximo. Um abraço. Isso aí, gurizada. Final de semana tamo junto aí para analisar os jogos do Grêmio contra o Palmeiras, o Inter contra o Fortaleza e os demais resultados do Brasileirão. Valeu, até o próximo Pelotacast e tamo junto.